Bom dia, Sua Good morning, Your Santidade. Holiness. Bom dia, Sua Santidade. I'd like to begin by thanking you for gracing us with your Eu presence today. gostaria de agradecer a Sua Santidade por nos agraciar com a sua It's such an presença honor and hoje. privilege for us to E share também time with you, gostaria Your de dar as Holiness. boas-vindas And I'd like to extend a warm welcome to everyone joining us around the world. a todos ao lançamento desse livro, onde online, o último volume da série Ciência e Filosofia dos Clássicos Budistas Indianos. In the Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classic Series, known in Tibetan as Senrik Kuntu. Em tibete o Here at nome é this book launch, I'm Serenkondu. delighted to be joined by the series Eu editor. hoje estou acompanhado pelo editor da série Thupten Jinpa e pela principal tradutora do volume, segundo o Dr. Dechen Rochard, e pelo autor dos ensaios introdutórios desse volume, professor John Dun. Sua Santidade, também estaria acompanhados pelos tradutores do primeiro volume, Dr. Ian, e pelo tradutor do terceiro pelo tradutor do terceiro volume, professor Donald Lopes. Também estão presentes conosco 11 tradutores dessa série em 11 diferentes idiomas. Eu acho que Sua Santidade pode ver todos. Sua Santidade, hoje celebramos o lançamento do segundo volume da série Ciência e Filosofia dos Tratados Budistas Indianos e Clássicos, intitulado A Mente. Esta série é parte de uma ambiciosa série de 4 volumes que foi concebida e compilada sob a supervisão visionária de Sua Santidade como parte de um projeto para compilar ao mundo o conhecimento e as ideias do budismo de grandes tradições na Nalanda. Os tibetanos têm sido os fiéis guardiões da sabedoria dos mestres indianos da tradição de Nalanda e agora, por meio das vastas atividades de Sua Santidade, esse ambicioso projeto, a sabedoria da tradição de Nalanda está sendo oferecida de retorno não apenas à Índia, mas ao mundo inteiro. A editora Wisdom Publication tem a honra de desempenhar um papel no cumprimento da visão de Sua Santidade em ajudar a render esse texto disponível para o mundo da língua inglesa mediante a publicação das versões em inglês desta série. O primeiro volume, que agora está disponível em todo o mundo, focalizou o mundo físico. Este novo volume, o segundo volume, explica as concepções budistas da mente e da consciência e fornece uma visão do mundo interior com implicações fascinantes para as disciplinas contemporâneas da ciência cognitiva, da psicologia e da filosofia da mente. Sua Santidade, o primeiro volume, como o senhor sabe, o primeiro volume que foi Sua Santidade, é uma grande honra e privilégio para o Wisdom Publication publicar este volume. E eu gostaria agora de lhe oferecer virtualmente o livro físico desse primeiro volume. Eu tenho uma carta aqui e gostaria de oferecer esse livro físico juntamente com uma carta para o senhor. Sua Santidade, gostaria agora... So, Your Holiness, we're going to have a question and answer session very shortly about the book. I'm going to ask you about Sua Santidade, eu gostaria de agradecer. But first, I want to invite Professor John Dunn. Nós vamos ter a sessão de perguntas mas primeiramente gostaria de convidar o professor John Donne, que escreveu os ensaios introdutórios de cada capítulo, para compartilhar conosco um pouco sobre o papel destes ensaios nesta edição inglesa. Yes, Jonathan, unmute. Gonda, sorry. So it's a real pleasure to see you again. Sua Santidade, é um prazer ver o senhor novamente. Eu venho da Universidade de Wisconsin, onde o senhor visitou muitas vezes. Essas notas são baseadas em... Os relatos budistas são essas notas são baseadas em 3 perguntas que me foram feitas por Geshe Thupten Jinpa. Não irei ler esse texto.
Os relatos budistas são motivados por um objetivo geral de aliviar o sofrimento, e essa motivação geral difere nas atitudes que historicamente motivaram o desenvolvimento da ciência no Ocidente. Portanto, é importante que os leitores apreciem a motivação budista para compreender algumas das escolhas filosóficas e teóricas. Os relatos budistas são integrantes para os pesquisadores contemporâneos, porque trazem uma nova perspectiva sobre suas muitas questões. Um objetivo importante para os ensaios foi construir pontes entre os relatos budistas e os relatos científicos e filosóficos ocidentais, de formar, ajudar os leitores a ver como essas teorias abordam áreas que lhes são familiares. Um exemplo é a distinção da ciência cognitiva ocidental entre a consciência fenomenal e a consciência de acesso, e a forma como isso se reflete nas categorias budistas, tais como as 5 funções mentais, como um objeto determinado, ou uma distinção entre o conceito e a não ou distinção entre o conceito e a não consciência. Os relatos budistas são integrantes para os pesquisadores contemporâneos, porque fazem uma nova perspectiva sobre suas questões, muitas questões, tais como a natureza de formação de conceitos, mas isso também significa que eles não compartilham certas suposições que têm sido importantes na história da ciência do Ocidente. Por exemplo, as teorias budistas fornecem um relato de cognição que, ao contrário dos primeiros modelos ocidentais, não supõe que exista uma uma única entidade intrínseca ou um ser único, autônomo e controlador, que seja o agente de tais cognições. Os ensaios também procuram iluminar áreas que podem ser especialmente frutíferas para ciências e estudiosos que os estudiosos se engajarem. Entre ciências, entre cientistas e clínicos, há um grande interesse nos efeitos de práticas contemplativas, como a calma mental e a meditação da visão profunda ou a atenção plena sobre a mente e o corpo. Tentativas de construir teorias sobre a forma como essas práticas funcionam podem ser grandemente auxiliadas por meio das análises nos relatos budistas sobre esses processos. Nessa linha, uma área particularmente útil é o papel da mente e da metaconsciência nas práticas da função. We don't have much background in Buddhism to really appreciate the incredibly important information, the really in some ways quite amazing contribution that the Nalanda tradition has to the study of the mind. And finally, thinking about, we also try to point out some maybe issues. Também gostaríamos de apontar algumas ideias que seriam muito importantes para os cientistas e os pesquisadores pesquisar sobre. Here at Madison, at the Center for Healthy Minds, with my colleague Richie Davidson, we do a lot of work on what happens when we meditate. What are the effects of different kinds of meditation? Aqui no Centro de Pesquisa da Wisconsin, nós fazemos muita pesquisa. O que acontece com a mente quando se medita? O que esse impacto pode trazer à nossa mente? How some of these theories might be very useful for their own research. For example, theories about the distinction between mindfulness and meta-awareness, or what we call Drempa and Sheijin. So that kind of distinction is something that we really try to point out as being potentially very useful for our readers, especially those who are not so familiar with Buddhism. This is the goal of these essays. I hope I've managed to do not too bad a job anyway. I did the best I could, and it was a real honor to work on this project
There are many people I could thank, but I know that Geshe Thupten Jinpa will Foi uma honra para mim trabalhar nesse projeto e eu quero agradecer ao editora Wisdom Publication por toda essa contribuição e muito obrigada à sua santidade por trazer esse projeto, tornar esse projeto realmente vivo. Professor Dunn was pointing out, is the Buddhist Sua Santidade, como o John falou, eu acho que essa série que o senhor criou é uma grande contribuição. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual foi o motivo que fez com que o senhor iniciasse esse projeto. I respect all major world religious traditions. Eu, pessoalmente, respeito todas as maiores tradições religiosas, das diferentes filosofias e de suas filosofias. Todas essas tradições religiosas conduzem a mesma mensagem de amor, amor afável, compaixão e tolerância e autodisciplina. Todas as religiões carregam essa mesma mensagem. E eu simplesmente digo às pessoas que a religião, do ponto de vista budista, é uma criação do homem. Todas as religiões mostram a melhor qualidade da vida humana. E para isso, a compaixão, o perdão, o contentamento são todas essenciais para que a vida do ser humano se torne significativa. E para isso, todas essas qualidades são muito importantes. E por isso, todas as maiores religiões dentro do mundo são criações do homem. Best quality of human being something useful for life. E todas essas religiões tentam mostrar as melhores qualidades do ser humano, que é importante para conduzir uma vida digna. E mesmo dentro do budismo, dentro do mesmos discípulos do budismo, existiam diferentes mentalidades. E para cada um dessas, Buda ministrou diferentes tipos de ensinamentos. Firstly, I want to express primeiramente, eu quero expressar que a harmonia entre as religiões é muito importante. Unrealistic and also very bad mind their religion. É impossível, é impensável falar e conduzir uma divisão entre minha religião e assim por diante, e matar em nome da religião ou em nome de um Deus. Nós agora devemos nos esforçar o quanto podemos para promover a harmonia entre as religiões. E para que isso aconteça, é importante saber as diferentes mensagens de cada uma das religiões. E só assim podemos compreender, essa religião tem algo a oferecer ao ser humano. E a respeito do budismo, Buddha himself mentioned Buda mesmo mencionou the monks, scholars que should not accept my teaching out of faith. Monges e escolas, vocês não devem aceitar os meus ensinamentos somente devido à fé. Monges eruditos, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim vocês devem examinar minhas palavras
e aceita somente depois de investigá-las e de investigá-las completamente e não apenas por respeito a mim. Monks and learned scholars, just as a goldsmith would examine the quality of the gold by cutting, rubbing, and burning, in the same manner, examine my words, and then on that basis accept them, not out of devotion. Then the Buddhism, particularly Nalanda tradition, A respeito do budismo, principalmente a tradição de Nalanda, the Pali tradition, a tradição Pali, reason, a tradição Pali não usa muita lógica, usa mais a fé. E como seguidores de Buda, whether they mention or not, as Buddhists, follower of Buddha, we must accept what they say. os seguidores da tradição Pali, seja, sendo seguidores de Buda, nós devemos aceitar o que ele nos disse. A respeito da tradição de Nalanda, a tradição de Nalanda, a Universidade de Nalanda foi um centro de estudos e eles tomam a tradição, os ensinamentos de Budas e as analisam profundamente. Eles utilizam a abordagem lógica para constatar e averiguar os ensinamentos do Buda. Even Buddha's own word. E eles dizem que devemos investigar até mesmo as palavras de Buda e analisar e investigar. E se tem alguma contradição entre os ensinamentos de Buda, eles podem rejeitar até que não encontrem uma explicação lógica. E desde que Buda disse, desde que Buda ele próprio disse, meus seguidores, vocês têm que investigar meus ensinamentos e não aceitá-los somente devido à fé. Desde que visto que a Universidade de Nalanda foi um centro de educação, eles usaram a cognição válida para investigar seus ensinamentos, os ensinamentos de Buda. E hoje em dia os budistas extensivamente usam a abordagem lógica. E quando disse os Budas, por isso que hoje em dia, porque eles usam todas as abordagens são apoiadas pelas as pesquisas, então todos os cientistas da física quântica também se interessam muito pelo budismo, porque eles acreditam nessa abordagem de pesquisa dos okay. Todos esses ensinamentos de Buda foram explicados nas quatro nobres verdades, onde fala da verdade do sofrimento, da verdade da origem do sofrimento e da verdade da cessação. E
Esses sofrimentos não são erradicados por meio dos sofrimentos, mas são eliminados por meio de pesquisa e análise e a compreensão da origem desses sofrimentos. E tem vários tipos de sofrimentos. Sofrimento do sofrimento, sofrimento da mudança e sofrimento que permeia. E sofrimentos dos sofrimentos é que todos os sofrimentos geram sofrimentos. Sofrimento que tudo permeia, mesmo que a felicidade que nós temos no mundo físico, todas elas são permeadas pelo sofrimento. O fim dessa alegria, dessa felicidade, são permeadas pelos sofrimentos. E todas essas e o que nos leva a esses sofrimentos são ações completamente contaminadas, que permeiam todas as nossas faculdades mentais. Assim como o Gompolodro, o Nagarjuna disse que como o mestre Nagarjuna disse em versos que that all the teachings taught by the Buddha was taught within the framework of two truths. And these two truths are the conventional truth and the ultimate truth. And the point Nagarjuna is making is that at the heart of the approach is really understanding the nature of reality. The nature of reality is composed by the two aspects. Todos os ensinamentos do Buda podem ser summarizados nas duas nobres verdades e nas duas verdades, nas quatro nobres verdades. E esses ensinamentos são parte da realidade. E por isso que no budismo é muito importante, eles colocam ênfase em como em focalizar a natureza da realidade, ou seja, a verdade última de como as coisas existem. E como os físicos quânticos também falam, que existe uma diferença de como as coisas nos aparecem e de como as coisas realmente existem. Então, por isso que a compreensão da natureza da realidade, ou a verdade última, é muito importante nos ensinamentos budistas. The truth of suffering, which is our reality, and the causes of suffering, which is the origin. And when we look at the suffering itself, Buddhism speaks of three different levels of suffering. One is the evident suffering, which even the animals are able to identify, recognize as something undesirable. Then there is the second level, which is suffering of change, which let alone animals, even most human beings confuse that level of suffering to be actually pleasurable and happiness, but they always have the seed for dissatisfaction. And both of these levels of suffering are underpinned by a fundamental reality of suffering, which is the basic fact of being susceptible to conditioning. So that's a suffering of pervasive conditioning. And this reality of suffering really comes from their causes. So the point being made here is that if suffering is something that
we do not desire, Então, todos esses sofrimentos, a origem de todos os sofrimentos, esses 3 tipos de sofrimento, são a incapacidade de perceber a verdadeira maneira de existir de todos os fenômenos. Então, para eliminar os sofrimentos, nós devemos eliminar suas causas. E existem vários tipos de causas desses sofrimentos. E uma é o karma, ou as ações, como eu mencionei antes. As ações contaminadas. that the liberation is constituted by cessation of karma and affliction. And karma arises from afflictions, and affliction arises from conceptual elaboration. And conceptual elaboration is underpinned by... Como disse Nagarjuna, da cessação dos karmas e aflições mentais surge o nirvana. Dos karmas e aflições mentais surge o pensamento conceitual e, consequentemente, esse surge das elaborações mentais. As elaborações cessam pela realização da realidade. The third noble truth, nirvana. A terceira nobre verdade, se falar da cessação. É possível eliminar todas essas aflições negativas? Então, a terceira nobre verdade tem a ver com isso. Quando nós desenvolvemos a compreensão que essas causas dos sofrimentos podem ser eliminadas, então nós desenvolveremos o entusiasmo pela prática. Very clearly mentioned. Então, isso é claramente mencionado que will not come. Para eliminar completamente as nossas negatividades, os nossos sofrimentos, não acontecem pela prece, por meio de preces, mas só através do treinamento, do nosso treinamento mental, que é enfatizado na quarta nobre verdade. E agora nós devemos compreender o que é a mente. E o que a mente e as emoções negativas que nos causam sofrimentos. Isso é possível e é importante compreender que a sabedoria transcendental, que é aquela que realiza a vaziedade de todos os fenômenos, ela é capaz de eliminar completamente pela raiz, desarraigar os sofrimentos. One text mentioned, Sua Santidade menciona um verso de um texto que diz que a natureza da mente é clara e transparente. Existem vários níveis de emoções ou fatores mentais. Mas ao nível grosseiro, existem essas aflições mentais ou emoções destrutivas que existem a um nível grosseiro da mente. Mas essas emoções negativas, essas contaminações mentais, não fazem parte da natureza clara da mente. More subtle level. Subtle level, including when we deep sleep. A um nível sutil, quando nós estamos em uma meditação profunda ou em um sono profundo, parecido com o momento
o momento da morte, onde todos esses níveis grosseiros desaparecem e a luz clara da mente se torna manifesta. E por isso é muito importante praticar a meditação profunda, porque é onde todos os grosseiros mentais se acalmam e a natureza da mente se torna manifesta, que é essa natureza clara da mente. Então, isso mostra que a nossa natureza clara da mente não é contaminada por as emoções adventícias. E uma maneira... por isso, de um lado, é muito importante compreendermos a natureza pura da nossa mente, por meio com os métodos das investigações. E é só no momento da morte que onde todas essas aflições grosseiras, essas mentes grosseiras são eliminadas, que essa natureza da morte, que é chamada a natureza primordial da nossa mente, se torna manifesta. Então, todas essas emoções negativas, grosseiras, não fazem parte da nossa mente sutil, da natureza clara da nossa mente.
띵두군을 켜도요리스. 어디는시 말한서 셰바시 인신제라 뉴먼 해지집에 외세를 샤데바 인도산에 그 가다 외세디 셰바 타다. 나 먼저 가르쳐 버렸으나 라볼루브르에 셰바디 이디 파 탑시. 나가 그러기는 애니코 지룽 근내저다 지든데게 타네 애니 셰바 라볼디 파 곡도체 제니 애니 셰바 차와된 건도 주야게 메시지식이 하래. 다디 심리 현실이 아니 상대 이가나 다 론 줘야지 메시지식 다 수저디 시식이 주문 하려도 아니 친절로 되게 지들 전부 난시 되는 내용이 세주시对吧 다디 우리 중내 세주시 되게 우리 좀 수나요 같이 또 같이 또 쇼거요 네 그래 같이 띵주 뭐인데 쇼거요 뭐인 뭐 뒤에 또 뭐 동번이 있어야 전달돼 매백해서 말이지 말한서 로로 나오는 시직이 주요 말이지 말한서 로로 거리는 것도 없으나 전쟁문에 취미 이식이 남도 조단이 샤티기래 어디 제지잖아 다이 건강 시스템이 해야 다라래 나는 믿지 못해 나와도 주요 말이야 다 네가 저되게 그래 다 들려야 아니 말한줄을 거리시는 것도 봐 그러나 아니 간다 셔터한테 탄년 죽세 전시 뭐냐 이러지 로 나요 그래 어디 나와도 아니 셴이 아니 취미지가 남도 어디 이두산에 취미지가 남도기 아니 차당으로 지기 이두산에 다 취미지가 남도 맞이야 돼 간다 최는 전쟁원에 예바 나와도 담버 댄지 메트기 안데 심지에 농차야 다 되리 자상 되는 일이 다 간다 오면 따와 리베 때는 번 다 나와도 주의미 잡아채 있는데 아니 남든지 이거 세아로 남게 이거 세아로 직투제 이거 세아로 되는 뭔가도 예버지 나한테버디 나와도 좀 해봐 타셔지 로래야도 와 오무지고 나와 가지랑 생이 대주는 텔레 동이 뭐지고 주주는 된 디시네 거신 거보다 남자는 뒤니 당신 뭐를 술도 내님이 디시직된이 타녀잖아 나버리 잼이샤스 직den기 다 타녀 상당내는 그런 너는 상계도 샘진샤로 주주 상물로 마다 마셔를 쉐버리야 낭니 타녀도 자고에거든 여보마도 단지를 지 어디도 숨을 못 봐. 자상가 된지 인도 다 처직의 유진기 외세 디기식시 다 처직네 아니 유 편집 남대하기 다디 나왔다 좀 매도 뭐디 정신이 좀 동 유지버세 좀더 내게 있는 콜타메 카도리아 유진기 외세디 우수요래 근데 너도 공지도 너도 건지 못 가서 디시 왜님도 아니 양대도 나라 로차라 소인 것도 가 콜로 타메 거기에 송셔지 콜로 타메야 너도 공지도 야 콜로 팔백 걸로 송셔 최 탐시 민점 다좀 써야지 롤에 도스 마숑 롤 뭐슈르 주자라 생이 숨고 남샤 chen 아니 그다 뭐지 그다랑 샹왕 용병 생이 저거 선송샤디 동시 샹왕 랑스 다 송지 이동 샤윤데 에 수뇌체 즈벌레
타대버지 이즈벌레 뭐 타대버지 그게 유대버지 상무 거윤도 어다 당도 치료 돈도 주고 제한도 저지这个方面가서 간도 송지 장제 나왔다 요리시 디요마 레시네甚至나왔디 콜로 타면 가서 너도 공지대로 넣었다지 수도 봐. 쟤는 사던 게 어디 시야지 된다들이. 딱 한다 뒤이자로 유전에서 시대에 그게 뭐에 내주디 단어 봐야지. 콜로 팔베 유유에서 시대에 그 리그라는 게 때문에 그렇지. 너도 봐. 저상가 뭐에 내주디 시국이요. 내가 지금 최신의 캐버럭 지금 전면적을 해야 돼. 시성을 최신고 직성으로 봐. 남괴 신문 나로네. 아니 넘버 또버서 건지죠. 아니 시버 차라. 어서 이제 유로 차라 먹고 얘도 진짜 신의 직다 임지 당시 송이고도 와. 저들이 인도 가다 시코가로 거야 돼. 머리가 방 자유고요. 양대 도야 돼. 아니 머리 방에 가서 머리부에 녀부이 시줄을 제네. 아니 자원도 해야지. 또 숨도가. 저들이 인도 시바코라 시부 개시부 서도 와. 저들이 인도 내가 혼자 탐지기 시청에게 시바서야 건지죠. 디자주셔야 돼. 개시부 서도 와. 저자가 남괴 신문 나로네. 아니 다 가다 치수 그게 자주셔야 요래 이처럼 좀 그렇게 지 자주셔야 요 근데 조조디 sem컴르고디 조chen 손도 봐 저들이 인도 다 그렇게 해서 말하죠 하다 천일군님도 계시시뒤 친구들 뭔컴르고디 천일군수 자주셔라 전이 야 다주셔야 요래 내수 야 다주셔야 요래 다 sem컴르고 안다 노조네 천지 영어를 천지 나로로 심가로 그 어디 아저씨라고 잘 먹고 세상 가서 그냥 타고 보라 말하지 이루다 공에 남부시 이루 남부시 주부 이기 남시 그냥 거기 채도도 와 그래서 드리겠어 레베 천지고 레베 내수 14 지기다 레셔로 장에 들으지 다 semke namdo jammen de yobe kodolo lebe sosu chileme jamri yonde aji le shigduwa satinde induzane da kada semkam rigodi 들이켜서 제 가서 만담을 찾으시죠. 다디 지 자가기 아니 너르고 시에 나로라 아니 처음에 왔다 닝지사디 시에 성감도 좋아요리 아니 로페지 위도 공네 아니 자나라 아니 신내다 항도사도 심지지가 신내 아니 유럽에 제베 자바치하게 있네 소소도 싫어게 하버로 통화하세요. 디즈제디 야할 그리고 유도 공네 예도 주시죠. 자장가 더 생감르고디 먼저 안데 시고하시다 드리케스 뒤줄러 아니 뭔가를 야 다시 요래디 만당한 차디 생감르고 만당하지 다디 출루께서 말이 신유 these are not necessarily considered something religious thing but these are academic subjects simply our knowledge increase 사실은 인도 그다다 벌고 아다 천일군님들이야 아주 계시체니 지금 생활을 배고로 고두지야 지금 몽고 아주 제대로 요래 다디 편도도가 어디 천일군 안에 생활을 배고라 다 자가가 리숑 엔디나제는 남배 리숑 나로네 지금 생활을 배고로 수고도 저라 믹스에 돈하지 제용도
So I'll very briefly summarize. So the point His Holiness was making is that if you look at the resources that we find in Buddhism. O ponto que Sua Santidade diz é que as pesquisas encontradas no budismo é sobre a natureza de existir dos fenômenos. E um dos pontos-chave é que todos os o ponto de onde surgem todos os nossos problemas é a maneira, a concepção errônea de percebermos todas as coisas. E essa é considerada ignorância básica. Como foi disso que Sua Santidade falou antes, é que a natureza pura, sutil da mente, que é a nossa qualidade, a nossa natureza luminosa, ela se aparece no fundo, na hora da nossa morte. E tem vários estudos como provar como progride do nível grosseiro até o nível sutil da nossa mente. Como acontece essa dissolução da nossa mente. E no Vajrayana tem várias técnicas, como podemos ver a evolução do estado grosseiro ao estado sutil. E uma pode ser a meditação sobre os respiros. Essa é uma maneira que podemos descobrir a natureza sutil da nossa mente, que através do respiro nós fazemos as técnicas dos respiros e podemos ver como a natureza grosseira da nossa mente se acalma e até chegar ao nível sutil. E essa é uma abordagem. A outra abordagem é aquela através da investigação que é descrita nos textos de Nagarjuna e outros mestres, que é a investigação profunda sobre a natureza grosseira e a natureza grosseira do mundo objetivo, e a relação como nós nos relacionamos com a mente subjetiva, se engaja com esse mundo grosseiro, que é o mundo objetivo. E é aquele que aquela abordagem de desconstruir esse nível grosseiro de como nós percebemos as coisas até o mundo físico sutil. E isso também isso é visto como a Aryadeva também descreve, que a maneira de como a mente grosseira, a mente ignorante se apega nas coisas, é que nós vemos as coisas como existir objetivamente por ela mesma. E a única maneira que nós podemos erradicar essa ignorância e desconstruir esse mundo objetivo é ganhar um conhecimento, uma compreensão profunda sobre o mundo, a vaziedade, sobre a realização da vaziedade, de compreender verdadeiramente que nada existe como ela nos aparece. É uma maneira de desconstruir as coisas como nós vemos e desconstruir os objetos, as coisas como elas nos aparecem, até chegar ao ponto que vemos que elas não existem, que elas são vazias dessa existência inerente. One point that emerges is that whether we are talking about liberation, nirvana, or samsara, unenlightenment or ignorance, in the end is a function of our mind, function of our
Toda essa o ponto para realizar realmente essa vasidade é compreender que essa liberação, o estado búdico é possível através de erradicar essa maneira de perceber erroneamente, de conceber erroneamente os fenômenos. E para isso a ciência budista é cheio de métodos para nós realizarmos e compreendermos profundamente essa existência subjetiva, existência objetiva e subjetiva, existência objetiva e existência subjetiva. But where there are big gaps in the contemporary science is really in the area of mind science. And this is one area where Indian tradition in general, and particularly the Buddhism, has a lot to offer. Not only is there huge discussions and understanding of the theory of mind and consciousness and so on, but also there are techniques and methods. E a tradição budista não é só cheia de temas acadêmicos sobre a mente, mas também ela nos oferece vastos métodos de como realizar como nós devemos realizar realmente a natureza da nossa mente. E uma delas é a calma mental, e a outra dessas técnicas é a atenção plena sobre a natureza da nossa mente. E por isso que a ciência moderna é muito interessada em manter diálogos com os expertos em budismo para introduzir esses métodos de como chegar a realizar a natureza da mente, não só através pelo lado racional, mas também pelo lado de métodos, de técnicas. Categorical distinction between sensory modalities versus the mental, what in the Indian tradition we would call manas or yigisheva. That distinction between wangshe sensory modality versus mental modality doesn't seem to be even there. So here E todas essas técnicas, essas técnicas sobre a mente encontrada nos textos budistas, nos tratados budistas, não existe na ciência física. Esses tratados que estuda profundamente os estrados, os níveis sutis da mente, não existe na ciência física quântica moderna, e por isso que pode haver muita ajuda muita contribuição entre a ciência moderna e a ciência moderna e o budismo da Universidade de Nalanda. I think never pay attention about mind. So when we say mind, eu acho que a ciência antiga não prestava muita atenção na mente e dizia que a mente só era o cérebro. E como resultado da investigação, hoje em dia temos pesquisas no fator que acontece de um fator que acontece na tradição budista, quando aquela do Tuptam, que a pessoa morre, clinicamente determinado como morto, mas ainda o cérebro, ainda o corpo permanece fresco, e a ciência moderna não tem explicação para isso.
They are parcel. E outros fatores é que é aquele que as crianças, muitas crianças lembram profundamente as vidas passadas. Eu mesmo conheci algumas crianças indianas e não eram tibetanas nem budistas. Small girl. E eu vi duas garotas indianas que claramente se lembravam claramente das suas vidas passadas, se lembravam das suas famílias, dos seus pais e dos seus parentes de vidas passadas. Who simply, you see, believe brain. Now they E os cientistas atuais que acreditavam só no cérebro, eles agora estão começando a pensar que existe algo que influencia o cérebro. O que é isso? E nós budistas, nós dizemos que é a mente, ou a mente sutil. E think or investigate about what the factor which affect our brain. E, gradualmente, os cientistas estão tentando investigar qual é o fato que influencia a nossa mente. E, no caso das pessoas que se lembram da sua mente, as crianças que lembram da sua mente, que se lembram da sua mente claramente. Então, isso é muito interessante para os cientistas. O que é que o corpo, quando morremos, o corpo se deteriora? O que é que vai para o que é que prossegue para uma outra vida? Então, nós devemos, vocês cientistas devem encontrar respostas claras para isso. Some scientists now really showing E, nessa parte, na parte última do século XX, muitos cientistas estão se interessando em estudar todos esses fatores que acontecem, seja dessas vidas passadas e da morte do Tuktam. divide three. Science, E no budismo, nós podemos estudar, dividir o budismo em três vertentes: ciências, religião e filosofia. Wow. about science, science of mind. E eu espero que nós podemos combinar profundamente o budismo com a parte da ciência I also e depois a filosofia. some Chinese universities professors Me foi dito que alguns professores da universidade da universidade chinesa, depois que eles viram esse primeiro volume desse livro, e eles disseram: o budismo tibetano é uma filosofia, uma religião científica. at the Buddhist sort of Em um nível sutil, eu acho que a ciência moderna e a ciência budista podem contribuir mutuamente. So now in 300 volumes we can make three parts. I think I already mentioned. Eu acho que eu já mencionei que esses 300 volumes dos escritos, dos comentários de Buda, nós podemos dividir nessas em três vertentes. Some information from Buddhist text. Then philosophy, Nós devemos tirar as partes como a ciência e sobre a filosofia. A filosofia, eu acho que é muito parecida com aquilo que é escrito nos tratados de Nagarjuna. E isso não é religião. Nós devemos tratar esses temas como temas acadêmicos.
nós devemos fazer uma distinção entre ciência, filosofia e religião. A religião é para os adeptos budistas e a ciência e filosofia deve ser introduzido como temas acadêmicos. To combine. Like that. So, now, Thank you. Yes, Your Highness. Sorry, Your Highness. thank you. Muito obrigado, Sua Thank Santidade. you, Your Now Highness. some questions. Yeah. Yes. Agora tem a sessão de Yes, sorry, Your perguntas. Highness. Thank you so much. That was so amazing. I Muito feel like you obrigado. answered nearly all my questions in Eu one go. acho que o senhor And, respondeu Your todas as Highness, minhas it seems like perguntas these de uma books vez can só. be considered a record of Visto someone's, the que Nalanda Master's reasonings, their analysis, and that you're hopeful that it helps the dialogue with scientists and that might benefit the world. eu, Your Holiness, do you see these books benefiting the world Sua in other Santidade, avenues other than dialogue with scientists? a sua Santidade vê uma possibilidade desses livros beneficiar o mundo além do lado científico? I usually mentioning hygiene of physical. Sua Santidade, Sua Santidade disse, eu sempre menciono a higiene física e a higiene emocional da mente. Hygiene of physical. We have. Nós já temos a higiene física, Now today's world. que é aquilo que satisfaz os prazeres sensoriais, mas a higiene da mente ainda não existe. Por exemplo, entre os 7 bilhões de pessoas existentes no mundo, todas elas querem uma Peace of mind. uma vida feliz, mas elas só encontram em sofrimentos, e esses sofrimentos são devido à nossa ignorância. Now, also the Dessa ignorância surge o ódio, o apego e o medo. E eu acho que nós devemos prestar atenção, como manter uma saúde mental. E isso é aquilo que chamamos de higiene mental. physically very healthy. Nós podemos ver que existem muitas pessoas fisicamente felizes, saudáveis, mas mentalmente eles são cheios de medos. E por isso que nós precisamos da higiene mental. So, E a higiene mental não é conseguida por meio de religião. I think firstly, scientists should pay Eu creio que, do meu ponto de vista, eu creio que cientistas devem prestar atenção em como construir uma paz mental, sem falar de vidas futuras e sem falar day by day. de Deus, mas como construir uma paz mental dia após dia. E assim como If we have some como nós enfrentamos problemas e enfrentar esses problemas negativamente, devemos ter métodos de enfrentar esses problemas pacificamente. he mentioned Como um livro de como Shantideva disse em um dos seus tratados, o seu melhor professor é o seu inimigo. should feel grateful. O seu inimigo é o seu melhor professor, então nós devemos sentirmos muito gratificados pelos nossos inimigos. Essence is real troublemaker is self-centered. Mas, pessoalmente, eu acho que o verdadeiro criador de problema é a nossa altitude autocentrista. So to these also the problem, the understanding things Para esses problemas, eu acho que nós devemos,
para eliminar esses problemas, nós devemos ver que os nossos inimigos ou esses problemas são uma nossa projeção mental. Mind. Then that's quite unique Buddhist sort of philosophy. Nothing exists. E para isso nós devemos entender, compreender que as coisas não existem como elas nos aparecem. E eu acho que esse é um grande ensinamento nos tratados budistas. E se nós compreendermos que as coisas não aparecem como elas, que as coisas não existem como elas nos aparecem, então quando nós vemos os nossos inimigos, os nossos problemas, nós compreenderemos que eles não existem como eles nos aparecem. Eu não estou tentando propagar o budismo, mas eu estou tentando dizer que nós devemos perguntar algumas coisas no budismo que é muito importante, que é útil para nós como seres humanos. Sua Santidade, Dechen Rachad, who was the translator of the volume, eu gostaria a bit of her experience translating the volume with you. So Dechen, de chamar a Dechen, a tradutora desse segundo volume, para compartilhar alguma das suas experiências. Okay. Yes, firstly, Your Holiness, I would like to thank you so much. Sua Santidade, eu gostaria de agradecer ao senhor e sou muito agradecida por essa possibilidade de traduzir esse segundo volume e dar a minha contribuição. As for something interesting, where do I begin? So, translating is often a solitary activity. Ok. Tradução é uma coisa muito solitária, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com os 4 Geshen Dharamsala e falar com o Ian e todas essas e isso foi muito iluminou e essas experiências foram muito iluminadoras no meu trabalho e serviu muito para construir e essa foi muito importante para construir novos amigos e é muito importante para mim. Esse livro tem muito esse livro tem muitos lados técnicos e fazer com que esse livro se tornasse compreensível para o público contemporâneo foi algo muito difícil. Disciplines, science, philosophy, and so on. This is going to take a long time. It's going to be a gradual process. There's going to be people writing essays, papers, maybe some collaborations with making books. So I think this particular project... Eu acho que esse projeto do senhor, Sua Santidade, é um processo fantástico e não vai ser uma coisa fácil de digerir, mas dará uma grande contribuição para a ciência e para a ciência e em vários outros campos da psicologia, assim por diante. E esse projeto também me introduziu muito na literatura tradicional indiana. E foi muito importante para mim. Eu já tinha estudado um pouco, mas isso me ajudou muito a aprofundir esse conhecimento. E muito obrigada.
아니 경 대만의 나주 로브론의 제외인데 단대 디교에 걸어 믹스에 뭐게 쇼트 트라스. 그 상담도 해야 하는 셰프지 것도 지도 쉬고 있어. 라레 Thank you. Thank you. And the wonderful Buddhist scriptures, some of which I'm familiar with from a long time, some of which were quite new to me. So, you know, Algumas dessas filosofias que eram alguns desses escritos eu já conhecia, já tinha conhecimento sobre, mas algumas partes eu não tinha o conhecimento. about it, really, yeah. Thank you, Dechen. Muito Your obrigada, Holiness, Dechen. before we conclude with your closing remarks, I'd Sua like to invite Santidade, antes de concluirmos, eu gostaria de chamar o Thupten Jinpa, um tradutor de longa data de Sua Santidade, o editor dessa série e a parte integrante desse projeto como um todo, e compartilhar algumas de suas reflexões. Sua Santidade, colegas e amigos, eu sinto profundamente honrado por fazer parte do lançamento do livro de hoje, do segundo volume de Ciência e Filosofia nos Tratados. Tive o privilégio de estar presente This first volume is being em Bodh Gaya. Hoje, many of the translators are actually present. esse primeiro volume foi traduzido em 13 idiomas e a maioria desses tradutores estão presentes hoje aqui conosco. Uma coisa que gostaria de destacar para o nosso público, se isso ainda se tornou evidente, é a natureza altamente ambiciosa da série. Aquilo que a Sua Santidade concebeu e criou na forma desta série For the first time, readers have the é verdadeiramente revolucionário na história do pensamento budista de mais de 2.500 anos. Pela primeira vez, os leitores terão a oportunidade de se envolverem profundamente com citations from original texts, many of which have never been translated. profundamente com a ciência e a filosofia das fontes clássicas budistas, formado cuidadosamente e curado para um leitor contemporâneo. Esses volumes contêm longas citações de textos originais, muitos dos quais nunca foram traduzidos para nenhuma língua europeia, tornando a série uma publicação marcante. A principal motivação de Sua Santidade para criar essa série foi oferecer como presente ao mundo as ideias, conhecimentos e sabedoria dos grandes mestres de Nalanda, como a Sangha Vazubandhu e assim por diante. A tradição tibetana tem grande orgulho de ter sido historicamente a guardiã da herança dessa tradição de Nalanda. Este segundo volume da série é sobre a ciência da mente, como descrita nas fontes budistas. O momento budista é conhecido por uma rica exploração da natureza da mente. O volume reúne conhecimentos profundos de 4 categorias de fontes budistas. Uma é a Abhidharma, Psicologia e Fenomenologia, que apresenta talvez as primeiras tentativas sistemáticas do mundo para desenvolver o que poderia ser chamado de mapa da mente. Este tratado nos oferece a análise da estrutura da nossa mente, como diferenciamento cuidadosa das várias facetas da nossa experiência em termos do que são chamados de fatores ou estados mentais. A segunda parte desse livro, a segunda fonte para esse volume são os escritos epistemológicos budistas, especialmente de Dignaga, Dharmakirti, Dharmarota e Santarakshita. A epistemologia cognitiva, Pranama, que oferece análise da natureza da consciência, dos engajamentos da mente com a realidade e várias modalidades da cognição especialmente a percepção e o pensamento. A terceira fonte inclui trabalhos avançados do Vajrayana, especialmente da mais alta classe do yoga, que apresenta uma visão única da consciência, onde, em última análise, mente e corpo são entendidos como 2 facetas inseparáveis, energia e consciência, de uma realidade única, não dual. Finalmente, recorre às fontes da escola somente, que apresentam o que eu poderia chamar de tecnologia baseada da mente.
Como John Donne notou em suas observações, este volume será especialmente de importância para os pesquisadores contemporâneos nos campos da neurologia, psicologia, ciência, ciência clínica e a filosofia da mente. Como editor da série, gostaria de agradecer à doutora Dechen Rossage pela tradução magistral deste segundo volume, aos professores John Dooney por seus excelentes ensaios apresentando cada uma das sessões principais do livro. Agradeço ao Wisdom, seu editor Daniel Aitken e ao editor sênior David Kettleston e a sua colega Mary. É claro que devo agradecer aos grandes estudiosos monásticos, Geshe Sangye, Geshe Nawan, Geshe Gyaltsen e Geshe Lobsang, que trabalharam duramente por muitos anos preparando o texto original tibetano da série. Para mim foi verdadeiramente uma forma de profunda honra poder desempenhar algum papel e tornar realidade esta importante a visão de Sua Santidade. Sua Santidade, em conclusão, gostaria de informá-la que o trabalho sobre os 2 volumes restantes da série está sendo encaminhado com o professor Donaldo Lopes, traduzindo, e o volume 4 está sendo traduzido pela doutora Dechen Rossage. Esperamos que esses 2 volumes sejam lançados dentro dos próximos 2 anos. Quando fizerem, o mundo contemporâneo terá um recurso notável sobre o conhecimento profundo e a sabedoria das grandes mestres de Nalanda. Sua Santidade, eu sei que, como monge, Sua Santidade não gosta de pensar em termos de legado pessoal, mas não tenho dúvida de que essa série permanecerá como uma de seus maiores dons para a humanidade. Obrigado. Gostaria de dizer que o Abhidharma Kosa Karika, que também está incluído nesse texto, e devemos estudar. E, contemporaneamente, devemos estudar os livros de Dharmakirti, shungli jungo yina yang ko pena rizhu lingshling desa zhadi ta kanda ngusumli nyung yorwa so desu zhadi kaza nga zu tsigwa yawmari ta chigi tari kesa ta nga zu chigi ta kasuri mashibe chigi shenyun saba chigi rinne saba dinze tsulaya di kachimuri sha jaza nga di jugu rangzi para ne lo de yao xiu re sha sa ede dong ni da ya go le de gi mo ko de xu ma re wo shi de zhe zhe nin da shi de sam den go re zhe zang de yin de ya yan shi ja ge ke be sung ze de nga zo ke le gwa ke bu do go kan da ti yang zo sam sha go shi sha. So one point that is important is that since here in this volume, uma coisa importante nesse volume, one point to bear in mind is just because some a coisa mais importante que devemos manter em mente que é porque é um texto budista, nós devemos como uma coisa séria. Por exemplo, no Abhidharma Kosa tem várias coisas que não devemos tomar como séria, como aquilo que fala do Monte Meru e todas as coisas. E nós sabemos que com a ciência moderna essas coisas não existem como é descrito no Abhidharma Kosa. E a outra coisa que Dharmakirti disse no seu caminho entrando no caminho
caminho do meio é que os grandes mestres mencionados, como grandes mestres como como Vasubandhu, Dhammapala e outros, que Chandrakirti menciona que eles falam que aqueles que não compreenderam realmente a natureza da mente, eles não compreenderam, mesmo que eles sejam grandes eruditos, eles não compreenderam o que Buda disse sobre a vaziedade. Então, é muito importante nós compreendermos. For example, I'm a great admirer of His Holiness. I'm talking about His Holiness. I'm a great admirer of Chandrakirti, and these days I've been reading. Auto commentary on entering the middle way. Thupten Jinpa disse que admira muito Chandrakirti e ele está lendo Entrando no Caminho do Meio, e a exposição de Nagarjuna sobre a vaziedade é só detalhada, que é uma coisa maravilhosa. E eu acho que aquilo deve ser parte da nossa diferenciação entre os textos clássicos, porque muitos aqueles que não compreenderam, porque justo aquilo. Oh, yes. Tem mais perguntas? Your Holiness, we were wondering, so you were talking about these books and there being like rational thinking, and they're like records of rational thinking. How does one use these books? Books to actually, become a better person? And how do they relate to secular ethics? Sua Santidade, como o senhor espera que esse livro se torne? O senhor fala que esse livro é uma série racional. Como essa série pode ajudar para que a pessoa se torne uma pessoa melhor e assim por diante? And you see, not sort of emphasis about next life. Não devemos falar sobre essas. So the point His Holiness is making is that the perspective presented here is actually universal and secular. For example, there is no discussion at all about next life or any of the. Aqui, o que a Sua Santidade está falando aqui é que esse livro se trata de uma ética secular e não um livro de relúgios. Talking about your vision for the book and series. What's your hopes for the whole series, and what's your vision for the series? Sua Santidade, como discurso final, gostaria de pedir ao senhor de falar-nos sobre qual é a sua esperança, como essa série de livros, de 4 livros, pode contribuir para um futuro. I already mentioned. Eu já mencionei. You see, the modern time. You see, in the field of material thing, highly developed. Como eu já mencionei, no tempo moderno, atualmente, no campo da tecnologia é muito desenvolvido, tem muitas, é muito avançado, mas no campo da mente ainda não foi desenvolvido. Então, a maioria dos nossos problemas foram criados por nós mesmos. E a maioria desses problemas foram criados por nós mesmos. E nós precisamos de métodos para manter nossa mente pacífica quando enfrentamos problemas. Quando enfrentamos os problemas. E para isso é muito útil compreendermos como funciona todo o sistema da nossa mente. Isso eu falo de acordo com minha própria experiência, como baseado nos livros de Shantideva, de Nagarjuna e de Aryadeva e assim por diante. Todos esses tratados desses grandes mestres me ajudam muito a manter minha mente pacífica. Whole my life, you see, through trouble. Você pode ver, por toda a minha vida,
Durante toda a minha vida eu enfrentei muitos problemas, mas minha mente sempre se manteve foi mantida em calma. So, many human brothers, sisters Então, meus irmãos e irmãs, certainly can be very useful. eu tenho certeza que More sort of ideology, or I don't know, how to keep our mind when we face some problem, how to tackle this. So that's my only hope. eu espero que esse livro possa compreender e dar ferramentas para manter a nossa paz mental Thank you, Johannes. It's quando been such an enfrentarmos honor to share this time with you. quando nós enfrentarmos problemas. Muito obrigada, Sua Santidade, por essa grande oportunidade. E é muito importante para nós fazer parte desse projeto e trabalhar com todos esses professores eruditos e fazer viva e dar a nossa contribuição de publicar todas essas séries que ajudam a manter viva a tradição de Nalanda e oferecer esses conhecimentos ao mundo todo. And jaganali gyuryo, gei mongusang gyuryo, and chang samalo, me kale jem, kada cheshi shayori, da keche di gulu keche buri, nago tu mani shebina, da champagne gulu yaoji, da me kiti, keche cheche nudo sotu sama soro, mingdo sotu sama soro di. āngā kūnū chāne, āngā rāngi gyāwa dhūyōrī, kāntā dāmbē shamdī dhūyōrī, dhūpa kō yāng kūnū chāne, āngā tātā bhagī gyāma chāna, āngā dī āngā chōngru chirvātā, kāntā dī chīsī nāngā nāyā dāng, rō chīsī nāyā gyō, chīsī dāngā nāyā gyō, dī samdāng, dī samdāng, 대화 신이 되게 란든 될래쇼. 되게 란든 될래쇼. 이제 대화 신이 되게 란든 될래쇼. 이제 동네 신이 되게 란든 될래쇼. 다들 신이 동네다 양다 저어 마셔는 선진이 좀 민주주 코와나 대화네. 대회 동네 전주선비 다시는 되는 대화 로라. sempre sushi kiruju sa. Sua Santidade está recitando alguns versos de Chandakrit, de Shantideva. E que deve. 당아서 배배치면이야. 이제 랑지 또 쉐베이나. 아주 배배 찬동이야. 그 산지에 때버디 지 lamaísmo se arjida. Sua Santidade falou que é muito importante mantermos uma motivação, uma boa motivação. 로종 제가 좀더 마세베 곰냠네 제니 된지 다 때바 시주 송지团 로도 때바 지주 배송 아주 별 미리기 로동자들 또 제요 계지 시워서 마조리야 나른데 추기 지주 남배 제了 아주 후다 받았어 저 참어리 배송도 우메 슝도 주체 장니 어다 지 간다 지更有点有了在呢，这确老样说这么一嘛，老总是也得不行，他都下掉了。俺呢就大话第四的，当然说南瓜说，对了你随便南瓜吃好大事，他俺们俺说他这告诉嘞，吃好的时间，俺这现在的不么一嘛，他看到这千里不土呢，这俺说这些就什么加油的吧。지 가다 sem거를 고 소울기에 뒤쪽에 샤이에 되지. 어디 들이 셔래. 나다래. 뜻이 뜻이 교샤가나. 뜻이 야, 제가 제요. 뜻이 아. 어야. 뜻이 Thank you, Johannes.